Curso de Node.js, nós ficamos um tempo sem dar mais nenhuma aula, né? Aula 13, aproveitando que nós estamos instalando o MongoDB e fazendo uma lista de bancos de dados, vamos também ver como é que o Node.js se conecta e usa o banco MongoDB. Bem, então, novas funcionalidades indicam também novos pacotes. Vamos instalar o MongoDB pelo npm. Fizemos uma pastinha MongoDB para garantir que ele instale os complementos no lugar certo. Vamos ser disciplinados e entrar na pasta do projeto, que está vazia. Não tem nenhum mistério não, tá? Vocês estão vendo exatamente do começo. Então vamos dar o npm install mongodb. Catapimba, micro ligado na internet. Então está aí ele tentando achar um Mongo lá dentro dos repositórios do Node.js. Achou. Deixa eu falar uma coisa com vocês. De noite costuma ficar mesmo lento. Vocês vão dizer assim: uai, mas não tem ninguém usando. Acontece que os servidores, justamente por quase ninguém estar usando, eles ficam latentes, eles ficam dormindo. Então, pode ser que esteja até indisponível, porque os servidores podem estar sofrendo manutenção de noite. Então, vejam aqui o resultado da instalação. Se ele apresenta aqui, ó, o added tais tantos packages e tal, é porque instalou. E ele também dá aqui, ó, os avisos dele, ó, que uma nova versão do npm está disponível, né, a 10.1.0. Então ele nos recomenda dar o npm install tal. Bem, então ele fala, ó, que deu um erro, que a engine que nós temos aqui não o suporta. Aí nós podemos ler um log e tal, vamos deixar isso para lá, vamos deixar essa versão para lá por enquanto. Agora a gente tem que partir, ver se é o suficiente isso aí para rodar nosso script. Então nós temos que executar um pequeno código de conexão, tudo aos pouquinhos, para ver se deu certo, para ver se precisa de mais alguma coisa. E lembrando que lá também na lista de bancos de dados, que eu aconselho a vocês verem, eu ressaltei que você tem que ver se o serviço do Mongo está rodando aqui no services.msc. Vamos procurar aqui Mongo. Então vejam, o serviço está em execução. Hoje pela manhã nós estamos aqui, ó, vocês estão vendo o relógio, 21h22. Eu executei ele, tá? Ele não executa sozinho, não. Eu botei ele para rodar. Positivo? Então vocês precisam se certificar de que ele está rodando. Muita gente dá aula na internet, mostra assim, vai mostrando as scripts e tal. Aí o cara roda na casa dele no dia seguinte, aí não executa. E ele perde um tempão na internet procurando a razão. É por causa disso. O serviço, de vez em quando, ele para. Principalmente de noite, quando você dá um boot, quando tem uma interrupção de energia, isso pode acontecer. Então vejam o seguinte, a razão da gente fazer uma pasta para um projeto é porque quando a gente dá o npm de um determinado grupo de pacotes, o MongoDB no caso, ele faz esse tipo de árvore, ele coloca node modules e coloca esses que ele chama de arquivos de manifesto, tá? Que seguram e controlam o pacote que nós estamos mexendo. E aqui nós vamos entrar no Node Modules para vocês verem que ele instalou uma série de coisas aqui do MongoDB, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem em detalhe, aumentado. Então vejam aqui, ó, colocou MongoDB.js, tipos, Bison, nós falamos disso lá nas aulas de bancos de dados, esse formato aqui do MongoDB, um memory pager, claro, né, para mexer com páginas de memória, simular páginas de memória para o banco de dados,
tá? O próprio pacote MongoDB, um pacote que gerencia a string de conexão, né? O RE de conexão, e mais algumas coisinhas de que ele precisa. E aqui, novamente, uma lock do pacote, né? Uma trava do pacote para controle do banco. Bem, agora nós vamos executar aqui o programa que nós fizemos, né? Não é programa, é uma aplicação. Está na pastinha MongoDB, dentro de snode, www, mas eu não estou executando ele no modo isnode. Depois podemos fazer isso. Então, eu vou executar aqui na console este código. Interromper aqui o outro. Executar o server desse código. E aqui eu vou mandar exibir. Vejam. Eu estou mandando fazer uma lista dos bancos de dados e ele está apresentando aqui, ó, numa saída, vou mostrar para vocês. Em relação à leitura do banco de dados, ele está dando o pendente. Deu pendente uma primeira vez, depois deu pendente, apresentou os dados. No entanto, aqui eu enviei para a tela, fiz isso de propósito para vocês compreenderem promise a partir de leitura de banco de dados. Agora eu vou refrescar novamente, aí o resultado aparece. Então, isto aqui vai ter que ser resolvido no set timeout desta página aqui, que vai chamar o Node.js. E vai chamar dessa forma aqui, ó, 3000, mas vai dar um pequeno set timeout antes de exibir o resultado, para dar tempo de executar. E por que que acontece isso, da gente executar a primeira vez e não vir o resultado? Porque trata-se da espera se o banco de dados foi conectado, depois se foi lido e depois se houve resposta. Agora vem por quê? Porque nós já executamos uma primeira vez. E até colocamos um controlezinho aqui, que eu estou apresentando em qual leitura que está. Estão vendo aqui, ó? MyDat 5, 6 anterior, que apresentava os pares, né? 4, 3, da primeira vez foi 1 e 2. Eu coloquei esse contador para ter um controle total aqui e vocês terem entendimento integral da relação entre Node.js e leitura de banco de dados. Então, como é uma script um pouco maior de exemplo, eu vou ter que explicar para vocês em parte. Primeiramente, contextos. Isto aqui roda dentro do Create Server para poder esperar pela porta 3000 aqui, esperar a requisição Node.js. O contexto HTTP vem daqui da linha 7 até a linha 36. Eu colapsei aqui a função MyDatabase. Vocês estão vendo, estamos mandando a providência lá, o header para o HTML, tá? Porque é obrigatório. E estou dando um console log aqui, mensagem 0, para saber de onde é que ele está saindo. E depois um console log mensagens, logo depois da conexão do cliente. Isso aqui é o padrão que nós estamos usando. MongoDB localhost 27017, de acordo com a primeira aula em que nós instalamos um Mongo. Então, tudo dando certo e voltando lá da função MyDatabases, tá? Estou dando conceito macro. Aqui ele é chamado, aqui vai aparecer como conteúdo, eu mandei imprimir, uma promise. E ele vai chamar aqui esta função nossa aqui, ó. MyDatabases, com os meus parâmetros, ó, client e res. Podiam trocar aqui, mas não tem problema não, que é posicional. E aí nós colocamos um den para controlar bem a aplicação, falando assim, ó, só faça isto aqui, retornar o res output data, vou explicar, depois de terminar essa tarefa do MyDatabases, tá? E vocês ainda vão ver que dá uma repetição aqui. Positivo? Agora é o momento de explicar essa função aqui, async. Por que async? Porque lá dentro ele precisa esperar duas coisas. Então vamos ver o contexto dessa função.
daqui até aqui embaixo. Esqueçam o resto agora. Nós vimos ela colapsada, tá? Então, vamos olhar da linha 13 até a 29. Então, vejam, eu esperei o cliente conectar, mandei client como parâmetro. Eu tenho que esperar, eu tenho que dar await para esperar ele conectar, senão não vem resposta nenhuma nas próximas funções. Aí eu faço uma lista dos database list. Vai ser o pequeno array lido aqui embaixo. Estão vendo aqui, ó? Ele vai ser lido nesse for. Então, eu também nele tem await. Espere o cliente, né, entrar no banco, né, na parte admin e listar os databases e me devolver a resposta. Então, eu tenho essas variáveis aqui. Eu tenho um Czinho, um contador de número de vezes que ele passa por cada coisa aqui. E aí entra o for. A cada vez que o for roda, ele pega um item do database list database, na nossa instância do MongoDB aqui, do banco, nós temos 3 databases, né? Então ele põe res, output data, que é um array interno, que o response da requisição HTTP tem, tá certo? Esse é um padrão de chamada, vejam as outras aulas aí, tá? Não estamos usando o Express. E a cada vez ele incrementa o i, ele começa de 0, o arrayzinho, na forma de ordem, tá lendo na forma de ordem, ele pega o dbName, o índice db aqui, ó. Cada passada ele pega um e pega o atributo name e coloca no res output data, na forma de array cada item. E nos imprime na console aqui, ó, o nome que acabou de passar para a gente ter o controle. Por isso que vocês observaram esta resposta aqui, vejam. Ele precisou passar 2 vezes, porque da primeira ele não conseguiu pegar, mas da segunda ele pegou a resposta no console. E mesmo a gente enviando através do response end, aqui ó, o JSON Stringify de S, que é essa variável aqui global, ele já enviou da primeira vez, porque a promise não acabou. Por isso que nós tivemos que dar um F5 aqui. Agora já foi lido, vamos ver se ele perde o contexto aqui. Nós temos um jeito de fazer isso, que é chamar um outro navegador e chamar aqui pela primeira vez. Vejam, ele já leu porque já abriu o banco já tá fresquinho, né? Já foi lido, e aí já continha as variáveis. Em alguma dessas instâncias ele carregou. Então a gente precisa ter muito cuidado com o primeiro acesso, para ele não devolver vazio. Então, muito cuidado com essas aplicações. A sua página, que chama localhost 3000 aqui, ó, você ainda vai fazer um HTML e dar um fetch. Vejam também a playlist fetch. Você vai ter que ter cuidado para esperar a resposta, dar um pequeno timeout para garantir que o banco foi lido. E isso piora à medida que as respostas aumentam, tá? Então, no segundo acesso, você tem a garantia de que ele leu os conteúdos. Muito cuidado com as suas aplicações. Bem, então, finalizando aqui, esta aula foi a instalação do MongoDB para uso pelo Node.js, listando bancos sem Express. Acabei de acrescentar aqui, porque a aula foi extensa e a gente não poderia dar a instalação, né, e a execução aqui pelo Node.js sem algum exemplo e sem dar este detalhe aí. Olha, é sem o Express, usando apenas HTTP. Por isso que nós vamos ter que usar o Express, porque ele faz uma leitura, uma execução, né, de aplicações de banco de dados mais eficiente. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa longa aula 13.